Olá, meus amigos e minhas amigas. Lembram aqui que eu falei com vocês lá de acidentes aéreos. E agora eu quero continuar falando com vocês sobre esse assunto, mas aproveitando aqui para trabalhar um tema que a teoria vai ser igual para vários outros problemas, que se trata aqui da indenização pelos objetos caídos, tá? Nesse caso foi uma aeronave que caiu no terreno alheio, no terreno vizinho, né, no terreno de uma pessoa, mas nós poderemos também ver aqui outros objetos que causem danos, tá? Como eventualmente um vaso que cai do edifício, eventualmente também uma peça que se solta de um caminhão, que se trata aqui da responsabilidade pelo fato da coisa. Então o que acontece nós vamos aqui trabalhar neste vídeo sobre esta responsabilidade pelo fato da coisa, mais direcionada para acidente aéreo. Aqui utilizando o caso da Voa e Paz para como exemplo. O que eu quero trabalhar com vocês lembram aqui que lá no início destes vídeos, desse conjunto de vídeos, se você não assistiu, comece a assistir. É um conjunto de vídeos, eu acho que vai dar no final uns 8 vídeos por aí, em que eu trabalho detalhadamente a responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência desses acidentes, desses tristes e lamentáveis episódios decorrentes aqui de acidentes aéreos. Então eu estou trabalhando desde a responsabilidade básica, do início, até o valor do pensionamento. Quem não viu, veja aí o vídeo sobre a forma de indenização, o pensionamento, o dano material para os familiares da vítima e além disso eu vou trabalhar agora também para as vítimas em solo, é uma das partes ainda desse vídeo. Então aqui eu quero detalhadamente trabalhar sobre esse assunto. Vejam aqui que interessante o que aconteceu, vou até me tirar da minha tela aqui, veja só. A primeira aula eu falei, e o caso das vítimas em solo? Olha o que aconteceu aqui em 16/10, um dia antes dessa gravação aqui e de ir ao ar este meu vídeo. Vejam a notícia aqui, está lá no Globo.com. Casa atingida por avião em Vinhedo terá que ser reconstruída, diz laudo final da Polícia Civil. Se lembram lá que nesse acidente nós tivemos lá, acho que 52 mortes, né? São 4 tripulantes e 48 passageiros, ou 56, 52 passageiros e 4 tripulantes, não, mais ou menos assim, enfim, quase mais de 50 mortos, infelizmente. O que aconteceu? Essa aeronave caiu no pátio de uma residência. E as peças, obviamente, com impacto, se soltaram não só por essa residência, mas também atingiram outras casas. E a Polícia Civil foi lá fazer, então, um levantamento. O levantamento dos danos nestas residências. Obviamente que a residência mais afetada foi aquela que caiu no pátio, né? Que está ali na foto, enfim, que eu mostrei para vocês muito rapidamente nessa tela aqui. Não tem, mas durante ainda a minha apresentação eu vou trabalhar ali uma foto bem direcionada com relação aos danos. Se você jogar na internet, você vai ver isso aí. Enfim, o aeronave cai ali e foi, eu digo aqui, eu confio muito em Deus, a mão de Deus colocou o que, né? A aeronave caiu só naquele espaço. Infelizmente, essas 52 pessoas faleceram, mas ninguém em solo teve ferimentos graves, o que é, assim, uma coisa extraordinária, porque caiu dentro da cidade. Pois bem, aquela casa foi atingida. Então, o seu pátio foi atingido, pegou fogo na garagem, tiveram 2 carros ainda também atingidos pelo incêndio, e essa casa teve aqui um grave dano. Além disso, casas vizinhas, acho que mais uma casa, também sofreu uma parte do dano. Então, a pergunta que você deve fazer e que as vítimas devem fazer ao advogado, enfim, e o que o Poder Judiciário terá que responder esse dano nessa residência deve ou não deve ser indenizado? Mas, como se indeniza? Além disso, uma pergunta bem pertinente que eu acho que qualquer um de vocês poderia fazer para mim, se eu fosse professor, enfim, se eu estivesse em sala de aula, se eu estivesse lecionando para alunos, a questão seria, e além disso, nós tivemos ali a morte de 52 pessoas no pátio de uma residência. Será que aqueles moradores dessa residência atingida ficarão confortáveis em retornar à sua residência para lá morar após esse acidente? Ou será que elas têm direito a exigir que a companhia aérea adquira essa residência, adquira esse terreno, reforme a casa se quiser para alugar, ou então transforme no memorial, ou então transforme num ponto comercial? Apesar que ali eu não sei se pode ponto comercial, mas a questão eu, proprietário da residência, tenho que conviver com aquela lembrança trágica
da morte de 52 pessoas, será que se eu acreditar em forças, né, que são forças inexplicáveis, alguns são espíritas, outros acreditam em outros credos, enfim, será que essas pessoas não podem ter a ideia, o receio de conviver com aquela triste dor, com aquela triste carga negativa e, diante disso, será que elas poderiam, eventualmente, pedir para que a companhia aérea adquirisse, então, a residência, adquirisse o terreno, ficasse com aquele bem e depois, indenizando-os, e eles se mudassem? Além disso, a pergunta que se faz também é: estes moradores que tiveram suas casas atingidas terão direito, além do dano material, terão direito também aqui o dano moral? Tudo isso é que eu vou responder com vocês. Pois bem, para poder responder isso, eu tenho que sair do início, né, senhores? E como é que eu saio do início? Como vocês sabem, eu sou bem organizadinho, eu vou falar o seguinte: aqui está a foto que eu queria, ó. Olhem essa foto aqui, se vocês conseguirem notar aqui, essa foto mostra uma parte da destruição. Essa foto é extraída aqui do laudo da Polícia Científica. Então aqui, o laudo da Polícia Científica, que foi lançado agora, em 16/10, ele acabou por ser lançado, né, no mundo dos fatos. Então ele foi publicado e teve uma entrevista coletiva da Polícia Científica falando o seguinte: uma casa tem que ser reconstruída totalmente e uma outra teria que ser reformada só parcialmente. Então a questão aqui é: como eu devo proceder com relação a esse dano? E qual é a base jurídica? Como é que um advogado conseguiria demonstrar para o juiz o início de tudo, que é como a companhia aérea responde? Responde com base no Código Civil? Responde com base no Código Brasileiro da Aeronáutica, que eu já vi com vocês há várias vezes? Ou responde ainda com base numa legislação especial, que é o CDC? É isso que eu verei aqui no início. A primeira parte é essa. Vamos definir o regime jurídico, qual lei se aplica. E aí, senhores, vocês, quem foi meu aluno sabe disso, enfim, quem não foi e acompanha alguns vídeos verá que eu, em muitas referências, falo que sempre você tem que procurar lá no Código Civil, se for uma relação civil, ou no Código de Defesa do Consumidor, se é uma relação de consumo, ou então aqui quando tem uma legislação especial, que é no caso do acidente aéreo, tem o Código Brasileiro de Aeronáutica, procurar lá se tem responsabilidade. E vocês verão o seguinte: primeiro, lá no Código Civil, nós temos a chamada responsabilidade pelo fato da coisa. Aqui eu gosto de falar um pouquinho, senhores, de fazer uma pegadinha, né? Tem aluno que é meio metido, né? Aquele aluno que se acha, entra na faculdade, está lá, às vezes, lecionando no 4º período, em alguns casos. Às vezes você está até lá no 10º período, tratando com uma disciplina. Na minha época, essa disciplina de responsabilidade civil era uma disciplina optativa, acreditem, era optativa. E chega lá o aluno para mim e começa a falar que já sabe tudo e está com a cara de desleixo. E eu falo: procure para mim a responsabilidade pelo fato da coisa, procure no Código Civil e me indique qual é o artigo que fundamentaria uma ação de indenização conforme esta aqui que eu estou explicando para vocês, do acidente aéreo. E ele começa a procurar no Código Civil, ele vai lá no 186, 927, não tem artigo específico, enfim, e daí começa a procurar lá na questão de responsabilidade do fato da coisa, a responsabilidade do animal, artigo 936, tem específico, depois vai lá responsável pela ruína do edifício, 938, se não me engano, enfim, ele vai passando 939, 940 e acabou. Vai lá 952, já está falando daí de outros danos, enfim, e ele não consegue achar. Eu falei: viu, meu amigo? Viu como você tem que estudar? Por que você tem que estudar? Porque, por mais que o Código Civil seja um Código Civil de 2002, ele foi elaborado lá na década de 70 do século passado, século 20, e não trouxe ali um artigo específico sobre a responsabilidade pelo fato da coisa. Então, um carro pode estar estacionado e, de repente, por qualquer razão, sair andando sozinho e causar um dano? Pode. Hoje tem, inclusive, os Teslas aí, que são carros que são guiados remotamente, né? O computador guia eles. Então, é um caso clássico de responsabilidade pelo fato da coisa. A coisa causa um dano. Não pode também um prédio cair em ruínas ou então uma máquina qualquer, né? Uma máquina que esteja instalada, um computador que explode na nossa cara. Enfim, isso se chama responsabilidade pelo fato da coisa. Só que o Código Civil, por ser ainda da década de 70 do século passado, não tem um artigo específico. E daí nós temos que ir para o artigo geral. Por isso que eu digo que eu faço pegada, deixo o aluno lá meio arrogante se bater, e daí eu falo: meu amigo, você não vai achar. Por quê? Porque não tem, e explico para ele por que ainda não tem. Vai ter aqui na revisão do Código Civil, quem está acompanha
acompanha lá as dicas que estou dando no Leonardo Agostini 76, lá no Instagram, também no Facebook, enfim, eu falo lá vai ter uma reforma e uma inserção de um artigo específico, se não me engano 936A, alguma coisa assim, tá? Mas enfim, está sendo inserido uma disciplina específica sobre a responsabilidade pelo fato da coisa. Então, lá na legislação civil nós não temos um artigo específico, você teria que se basear no artigo 186, 927, caput do Código Civil. Mas no Código Brasileiro da Aeronáutica, o artigo 268 é assim, tem uma previsão específica para essa responsabilidade. Quando ele fala o seguinte, o explorador da aeronave, aqui tá, o explorador, seja o arrendatário ou o próprio dono da aeronave, então o explorador responde pelos danos a terceiros na superfície, causados diretamente por a nave em voo, né, ou manobra, então se ela está no chão, assim como por pessoa ou coisa dela cair do projetado. Então o paraquedista que caiu de lá e atingiu uma casa e destruiu a casa, é uma pessoa que caiu, foi projetada de uma aeronave. Ou então uma peça que caiu, aqui é interessante, né? Lá no Rio de Janeiro, eu me lembro que eu pesquisando isso aqui para aulas antigas, né, eu vejo, e até separei, deixei aqui como material anexo, uma decisão de uma peça que cai de um helicóptero, se não me engano, a Polícia Rodoviária Federal ou da própria Polícia Federal, e atingiu o telhado de uma casa. Né? A peça se soltou e atingiu o telhado da casa. Pois bem, aqui houve um pedido de indenização, até foi julgado improcedente, mas é uma peça que caiu, se soltou, e às vezes pode se soltar uma peça lá de cima e cair e causar um dano. Isso, então, aqui é previsto no artigo 268 que o explorador da aeronave vai responder por esse dano causado a terceiro em decorrência de pessoas ou coisas caídas ou projetadas pela aeronave, tá? Pois bem, além disso, é interessante também mencionar que como nós estamos diante de uma relação especial, o próprio CDC quer proteger aqueles consumidores chamados consumidores equiparados. Então o STJ vem reiteradamente decidindo que as vítimas em solo são consumidores por equiparação, aplicando-se então ao caso as normas protetivas do direito do consumidor. Então essas pessoas que tiveram suas residências abaladas, as pessoas que tiveram seus carros, enfim, atingidos por peças da aeronave, ou qualquer outra pessoa que eventualmente seja vítima de um dano causado por uma aeronave, poderá então invocar aqui o CDC. Veja o que diz aqui, 2 recursos especiais, o 1.281.090, relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão, também o recurso 1.984.282, agora de 22 de novembro de 2022, também do ministro Salomão, tem também precedente da ministra Nancy Edrigues, dizendo o seguinte: vítimas de acidentes aéreos localizadas em superfície são consumidores por equiparação, os bystanders, devendo ser a elas estendidas as normas do CDC relativas, então, a danos por fato do serviço, aplicação do artigo 17 do CDC na veia. Então é muito interessante que você saiba, tá? Não só para esses grandes acidentes aéreos, mas para outros tipos de acidentes também, que é possível sim invocar. Mas imagine que você está lá, enfim, um acidente aqui de trânsito, um acidente rodoviário, um ônibus rodoviário, um acidente com um caminhão de uma transportadora, você vai poder invocar o mesmo precedente. Vai ter, claro, precedentes específicos para esse tipo de situação, mas não tendo, você poderia invocar aqui o caso do acidente aéreo, pegar nessas decisões aqui o fundamento para falar, eu sou, né, a pessoa que foi atingida por uma peça de um caminhão que se soltou, uma peça, enfim, de uma aeronave que se soltou, uma peça de um trator que também tenha se soltado, tenha atingido um carro, uma bicicleta, enfim, tenha causado qualquer tipo de dano, você vai poder se ancorar no CDC para poder pedir essa equiparação à qualidade de consumidor, por ser aqui um consumidor por equiparação. O STJ está repleto de decisões nesse sentido, então não deixa de atentar. Se está gostando do vídeo também, senhores, não deixem de se inscrever aqui. Eu estou com 840 inscritos, está pouquinho, viu? Eu estou ficando até chateado porque eu acho que poderia crescer. Mas enfim, não vou ficar pedindo aqui pinico, não vou ficar pedindo para todo mundo e tal. Não, divulga a página, divulga lá também o Leonardo Agostini 76, para mais pessoas, para que tenha acesso a esse conteúdo e também possa crescer essa nossa página, né? Quem sabe chega nos 1.000 até o final do ano, 5.000 no ano que vem, daqui a 2 anos eu quero estar no mínimo com os 20.000, mínimo 20.000, né? Para não dizer mais, mas enfim, quando eu quero eu penso grande, tá bom? Senhores,
Bom, pois bem, então consumidor por equiparação. Então, se você for aí vítima do evento, como essas pessoas que foram atingidas, o advogado vai invocar estas normas jurídicas para demonstrar a responsabilidade do transportador aéreo e das suas seguradoras, obviamente aqui como seguradoras, né, para a indenização dos danos. Dito isso, a pergunta que vem a seguir, enfim, será: a responsabilidade aqui é objetiva ou subjetiva? Pois bem, vejam só, apesar de no Código Brasileiro da Aeronáutica não estar bem específico, eu já falei disso, nós vamos ver que a responsabilidade da empresa aérea, mesmo para as vítimas em solo, como se aplica ao CDC, se aplica também aqui as regras por equiparação do 734 e o 927, parágrafo único, a melhor leitura é que a responsabilidade da empresa aérea será objetiva. E aqui eu trago só um exemplo, enfim, no agravo regimental, no agravo 1.316.179 do Rio de Janeiro, que tratava daquele caso da Gol versus Jato Legacy, né? E ali se declarou, o STJ declarou que as vítimas seriam consumidores por equiparação e mais ainda se aplicaria para esses casos, então, a responsabilização objetiva. Dito isso, senhores, aqui só uma decisão aí que eu falei lá do telhado, dito isso eu quero saber o seguinte: quais danos materiais podem ser indenizados? Para a gente caminhar já para quase finalização, aqui a segunda parte do nosso encontro. Quais danos essas vítimas em solos podem reclamar? Danos materiais e morais? Com relação aos danos materiais, quando estou falando de dano material, para quem aqui não é do direito, você está falando desse dano econômico, né? O dano aqui é que sofre o nosso patrimônio. Então, dano material também é chamado de dano patrimonial, um dano ao nosso patrimônio. Pois bem, quais danos patrimoniais ou então materiais podem ser reclamados? A reconstrução da casa? Se eu tive que sair para essa casa ser reconstruída, eu tenho direito a que sejam ressarcidos se eu paguei, ou então a empresa tem que pagar um aluguel durante o período que eu fiquei fora da minha residência? Além disso, também, se desvalorizou, imaginem só que as pessoas, ela vai tentar vender essa pessoa que tem essa casa atingida, e eu acho que eu não estou viajando aqui, né? Ela vai vender esse bem para um terceiro. Daí o terceiro vai falar: não, mas essa tua casa aqui morreram 52 pessoas, eu não quero, então assim, não quero comprar. Ou então a pessoa que vai comprar fala: não, mas eu até compro, mas eu quero 30% de desconto. É possível isso? Eu acho que é plenamente possível, tá, senhores? Teria ou não teria direito? É uma pergunta. E por mais aqui, só um caso aqui interessante, que é um dano que às vezes a gente não consegue visualizar, é um dano futuro. Vejam só o caso lá do caso Eduardo Campos, que era um presidenciável, que estava aqui em plena campanha, começando aqui na pré-campanha para ser presidente da República. Acho que 2016, 18, não lembro, por aí, né? Antes da pandemia, com certeza. Esse presidenciável estava viajando por vários estados e acabou sendo vítima do acidente aéreo. Ele morreu num acidente aéreo. E esse acidente aéreo causou o quê? As pessoas acabaram por cair, por ser atingido em solo, né? Várias casas. E uma dessas casas ficou fechada para reforma e com vários entulhos. E ficou fechada por muito tempo, porque os proprietários não tinham direito, não tinham dinheiro para que essa casa fosse então reformada, não tendo direito. O que aconteceu? Ficou fechado muito tempo, o município foi lá e fez o quê? O município acabou por impor uma multa aos proprietários. E eles reclamaram essa multa, falando: olha, não fui eu que dei causa àquela sujeira, eu só não consigo reformar porque a seguradora não paga o valor da indenização. Então eu não tenho que arcar com essa multa. E fizeram esse pedido. Felizmente, o Tribunal de Justiça de São Paulo, já adianto, acabou por analisar isso e mandou, então, indenizar, inclusive, este dano. Com isso, eu quero dizer o seguinte, nessa relação. Obviamente que a indenização mede-se pela extensão do dano, então, na base do artigo 944 do Código Civil, a reconstrução da casa é plenamente possível. Agora, como eu falei para vocês, tem um laudo técnico dizendo que uma das casas tem que ser reconstruída totalmente e outra parcialmente. Então, aqui nós teremos então a reconstrução dos dois imóveis, um totalmente e outro parcialmente. Se os moradores têm que ficar fora da sua residência, por óbvio que eles terão direito, se pagaram, ao ressarcimento, ao reembolso, ou é bom que a seguradora vá lá, ou a própria companhia aérea já pague eles diretamente uma casa nos mesmos moldes, não é uma casa, se eles tinham uma casa de 250 metros quadrados de área útil, não pagar um apartamentinho de 50 metros de área útil, uma mesma casa,
tá? Ou um hotelzão para eles, para te dar o mínimo de conforto pelos transtornos de ficarem fora da sua residência, ok? Então, esse aluguel é devido também. A questão da desvalorização, aí já eu tenho certeza que tanto doutrina quanto jurisprudência vai balançar, vai falar, não vai, só basta recompor ao estado anterior, e isso seria um eventual dano hipotético, porque você não sabe se no futuro vai ter mesmo essa desvalorização. E diante disso, eu não me surpreenderia se o judiciário não acolhesse esse pedido. No entanto, eu entendo que é possível esse pedido, desde que, obviamente, nós tenhamos laudos. E aqui já saiu um laudo. Eu vou falar para vocês, olha que interessante aqui, ó, a questão não só da desvalorização, eu vou também adiantar para vocês um outro dano, que é a questão de nós, eventualmente, o próprio proprietário não querer mais voltar para o local, não querer mais morar lá. Seria um direito dele, ele teria direito. Vejam só o que apontou o laudo aqui da polícia científica. Ele fala assim, uma parte, um excerto, fala dos impactos emocionais nos moradores. Então ele fala, além do dano estrutural na casa atingida, o laudo também aponta que sugere que a família sobrevivente e residente seja acompanhada por equipe de psicologia para avaliação psicossocial e emocional acerca da possível destruição total do sentimento de pertencimento e da capacidade de permanência e vivência do local. Tá? Além disso, vejam só, recomenda à polícia científica que, no caso de confirmação que a família seja ressarcida e a área atingida seja utilizada para outros fins e propósitos distintos do lar e moradia dos residentes originais. Então, o que está sugerindo aqui? E olha que interessante esse caso. O que está sugerindo a polícia científica? Primeiro, faça um estudo psicossocial para saber se aquela família não está se sentindo mal por ter que voltar. E mais, mal por ter uma casa destruída e reconstruída. Às vezes, reconstruída não da forma que eles tinham como lembrança. Se isso existir e ficar comprovado por esse acompanhamento psicossocial, é que essa família tenha a oportunidade de mudar do local. Então, o laudo aqui está indicando para um bom advogado que ele tem uma tese, que é a tese da possibilidade de que esse bem seja comprado, seja adquirido, esse imóvel seja adquirido pela companhia aérea ou pelas seguradoras, transformado em outra destinado a outra finalidade, como disse, um memorial, ou enfim, um uso comercial, ou então uma casa para locação, mas essa família tem o direito de pegar o dinheiro, fruto, e ainda adquirir outro imóvel. Então aqui é uma tese bem interessante que eu gostaria até de ver como o Poder Judiciário se comportaria. No meu entendimento, é plenamente possível, ainda mais com esse detalhe aqui do laudo da polícia científica. Então, só para revisar, senhores, para a gente finalizando essa parte do dano material, eles teriam o direito à reconstrução da casa, os aluguéis durante o período que ficaram fora da residência, ou que se fosse pago um bem equivalente para que eles não tivessem esse prejuízo. Se eles ficassem na casa, eu acredito que eles teriam direito a uma eventual desvalorização do imóvel e para isso contrataria perito para apontar e as eventuais multas arbitradas, além, obviamente, dando materiais, aqui esses estudos psicológicos, acompanhamento psiquiátrico, acompanhamento psicológico, pelo tempo que durar o tratamento médico. Para finalizar, o dano moral. É possível que estas pessoas aqui atingidas na sua residência tenham direito ou possam pleitear um dano moral? Claro, né, senhores? E aqui não preciso me alongar muito. Enfim, eu vou falar uma aula do dano moral para os familiares das vítimas, mas, obviamente, quando esse dano moral está relacionado a um dano patrimonial, mas que você tem todo o direito de pertencimento, como o laudo científico aqui está indicando, então, se essas pessoas sofreram com aquela imagem terrível, né? Aquela imagem assim que nenhum de nós gostaria de suportar. Primeiro, o susto, no estrondo absoluto de ver uma aeronave cair no seu pátio, tentando salvar as suas vidas. Depois, vem aquele bem que foi adquirido com muito suor, que foi pago, ou que está sendo pago, ser destruído. Depois, não saber como será e quando voltará para a sua residência, tendo ainda que conviver com todos os danos emocionais decorrentes disso, não há dúvida que está mais do que caracterizado aqui o dano moral, ok? Perfeito. Agora, a questão é, qual é o valor desse dano moral?
E aí eu não vou entrar aqui nas várias polêmicas sobre a quantificação do dano, obviamente que eu vou tratar de uma aula, eu tenho que gravar ainda uma aula só sobre dano moral, só que daí eu tenho que estar com bastante calma para explicar tudo. É uma aula que eu, na realidade, eu tenho que ou gravar umas 2 horas de aula, ou então gravar em uns 6 capítulos, tá? Por isso que eu demorei, não lancei ainda, provavelmente o ano que vem eu vou lançar, tá? Mas a questão é, eu tenho que ver a capacidade econômica das partes, tanto do ofensor quanto da vítima, a extensão do dano, qual foi a repercussão desse dano, eu tenho que avaliar se houve ou não houve, qual foi o comportamento do próprio ofensor, enfim, uma série de caracteres. Mas a questão é, tem direito à indenização por dano moral e os valores. Vejam só, valores é subjetivo, né? É muito complicado. Nós não temos muito padrão de jurisprudência, então nós não podemos chegar aqui e querer aplicar a teoria tão bem-vinda aí de 2 fatores para a indenização por dano moral. Primeiro, pegar um grupo de casos, né? Para aquele caso foi fixado de 10 a 50 mil, então eu estou com uma média de 30 mil. E depois, então, aí eu faço o quê? Eu acabo por, dentro daquele grupo de casos, vou aumentando ou diminuindo o valor da indenização por dano moral. Tá? Então eu não posso usar essa teoria aqui porque eu não tenho esse grupo de casos. São poucos casos que vão à justiça, porque a maioria dos casos são resolvidos extrajudicialmente com indenizações pagas espontaneamente. Né? Uma discussão entre as partes e é feito só ali, enfim, um acordo extrajudicial. Pois bem, aonde eu achei aqui, só lá em São Paulo, nesse caso do Eduardo Campos, ainda a decisão, o caso de 2015, mas a indenização aqui, o Tribunal de Justiça de São Paulo fixa em 2018, foi fixado um valor para cada integrante de 20 mil reais. Então, se eram 5 integrantes, o valor dessa indenização seria 100 mil reais. Se eram 3 integrantes, 60 mil reais para o grupo familiar. Então, a média aqui de casos que eu vi foi, está aqui citado o precedente, um deles, né, era a média de 20 mil reais. Hoje, acredito que nós estaríamos aí numa média de 50 mil reais para esse tipo de dano, tá? De 30 a 50 mil por familiar, e também pensando aqui que o acidente ali, nesse caso concreto, né, os familiares, aqui parece que as pessoas eram de bom porte econômico, enfim, eu acredito que é entre 30 e 50, 20 mil lá em 2018, né? Nós estamos aí há 6 anos após, com grande inflação no Brasil ainda, apesar de dizerem que não existe uma inflação ainda, enfim, acredito que seria de 30 a 50 mil. Então, senhores, é isso. Esse é o conjunto aqui de casos. Também aqui, eu falei que eles tiveram lá, algumas casas tiveram aí problemas do incêndio nos carros. Tá? Obviamente, se os carros incendiaram, também teria que indenizar. Bens pessoais que estivessem lá dentro, também teria que indenizar. Ah, mas são bens com sentimento, fotos que pegaram fogo e não podem ser mais utilizados. Aí vai para o dano moral. Não tem como quantificar aquilo, correto? Então, você aumenta daí, eventualmente, o dano moral. Mas essa é a ideia daqui, da indenização por vítimas em acidente de solo. Eu falarei ainda mais de outros casos, tá, senhores, só para a gente finalizar, mas veja, essas vítimas de acidente de solo, teve um acidente da Fokker 100, um acidente da TAM, com uma aeronave Fokker 100, lá muito conhecido em 2017, agora não me lembro de cabeça, tá? Que é a questão, aquele acidente de Congonhas, que ela passa a pista e acaba atingindo uma garagem da própria TAM, uma coincidência terrível, né? Enfim, vítimas em solo, né? Tiveram vítimas em solo, também seriam indenizadas. Também tem outro caso, de um Fokker 100 também da TAM, né? Essa aeronave, né? Que foi lá, aí muito antes, em 1997, se não me engano, que lá em Sorocaba ela acabou ultrapassando a pista e também atingindo um carro em solo. E morreram os familiares, as pessoas no carro. Então também vítimas em solo, seriam consumidores por equiparação. Então, senhores, é isso. Se você está gostando desse conjunto de vídeos, não deixa de curtir, compartilhar. Diga o que você acha, qual seria o valor da indenização por danos morais. Também deixa aqui nos comentários, me dê essa opinião. Eu queria ter esse feedback. Se estes aqui proprietários teriam ou não teriam direito a exigir que a sua casa fosse adquirida pela concessionária aqui, a Voipass nesse caso, né, ou pelas seguradoras, será que eles teriam esse direito ou não? Ou eles têm que conviver com isso? Mas, será que se eles tiverem que ficar com a casa, reconstruir a casa, eles podem, mesmo assim, pedir um valor
pela desvalorização? Se lá no futuro quiserem vender, será que terá uma desvalorização? Você às vezes é corretor imobiliário, também está fazendo direito, você conhece do sistema, você é advogado, já teve um caso desse com relação a uma cisterna que estourou, um muro de arrimo que caiu, enfim. Deixa aí nos comentários, colabore comigo, com os nossos amigos aqui, para a gente ir crescendo esse conhecimento. Espero que você esteja gostando. Se está gostando, curta, compartilha, me segue lá no Leonardo Agostinho 76, manda para os seus amigos, me marca lá no Instagram e faça os comentários aí. Ficarei muito feliz em respondê-los. Dito isso, era isso que eu tinha para passar para vocês. Um grande abraço e até a próxima.